O que é criticado do CA-125 é o seguinte, que muitas vezes a paciente tem endometriose e o CA-125 não dá elevado, tá? Ele não vem elevado, ela tem endometriose, você pede o CA-125 lá no segundo, terceiro dia do ciclo direitinho, e às vezes ele não vem elevado, mas ele te ajuda, às vezes você faz o atendimento, você pede um CA-125 no período menstrual, e ele vem lá 70, 80, 90, 100, né? E esse CA-125 vai te ajudar a fazer o diagnóstico da endometriose. Esses outros marcadores estão ainda em fase de estudo e não demonstraram valor preditivo, por enquanto. Quanto a essa biópsia, é o que eu falei para vocês. Tentou a detecção de fibras nervosas na biópsia endometrial. Você faria uma esteroscopia ou um outro tipo de biópsia endometrial e você buscaria fibras nervosas ali na região. Mas isso não foi para frente. O mais importante que a gente tem hoje é o diagnóstico por imagem. Pode ser feito por ultrassom endovaginal e ressonância magnética. A tomografia computadorizada é pouco utilizada, por isso que nós nem vamos falar muito sobre ela. Dos métodos de imagem, eles têm pouco valor na detecção da endometriose superficial. Aquela endometriose muito superficial, peritoneal, muitas vezes você pede esse diagnóstico de imagem e não vai vir nada nesse diagnóstico. Agora, na avaliação da endometriose ovariana e profunda, a gente sabe que ela é relativamente fácil, né? O ultrassonografista faz ultrassom, muitas vezes ele te fala, olha, isso aqui é um endometrioma, né? Aí acabou o diagnóstico. E a endometriose profunda já é um pouco mais difícil de se fazer, mas a gente está evoluindo nesse diagnóstico e eu vou mostrar para vocês o que a gente já está conseguindo fazer em termos de diagnóstico da endometriose profunda. E o objetivo desses métodos de imagem? Além do diagnóstico, como a gente está falando, é o estadiamento dessas patologias. Porque muitas vezes não adianta você ir para uma laparoscopia num estadiamento extremamente avançado se você não está preparado para retirar um intestino dessa paciente, né? Você não preparou o colo, você não fez nada, então você já deve ter um estadiamento relativamente prévio, às vezes antes de ir para decidir por uma laparoscopia ou por um outro tipo de cirurgia. E isso vai fazer um planejamento terapêutico para você. Às vezes você pode fazer só um tratamento clínico dessa paciente, ou às vezes você pode fazer esse tratamento cirúrgico, retirando nódulos, ou mesmo fazendo uma ressecção da alça intestinal, né, em casos graves de endometriose. Ultrassom e ressonância são os principais, né, para a detecção da endometriose, eu já comentei com vocês, e o ultrassom, ele tem boa acurácia no diagnóstico do endometrioma, especialmente em lesões maiores que 2 centímetros. Essa lesão, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela é bem menor, ela é menor do que 2 centímetros. E muitas vezes você consegue visualizar. A forma mais fácil de você fazer diagnóstico é quando ela tem um endometrioma e tem um aparelho de ultrassom razoável. Esse aparelho de ultrassom ele te dá o diagnóstico na mão, mostrando que existe um endometrioma. Tendência hoje é você fazer esse ultrassom com preparo intestinal. Você faz um preparo retal, você faz um flit edema na paciente, às vezes associado a um laxativo via oral ou não, que fica mais fácil de você visualizar essas lesões. E muitas vezes você pode fazer uma distensão com gel vaginal, e isso te permite ver melhor essa região aqui, que aqui está o colo uterino, essa região, né, que muitas vezes é sítio das lesões de endometriose, o fundo do saco de Douglas, o fórnix posterior da vagina. Agora, importante é a gente ver exatamente isso aqui. Você vê o útero, e aqui você vê o intestino, né? Aqui você está vendo a alça intestinal. E aqui você está vendo a lesão de endometriose entrando aqui na alça intestinal. E muitas vezes você pode descobrir até se está comprometendo a muscular, e você, com isso, pode proporcionar um tratamento mais completo ou menos completo para essa paciente. Porque se você entrar para a laparoscopia com uma lesão dessa aqui e for retirar só essa lesão de fora, na realidade você está tirando aquela chamada ponta do iceberg. Na realidade, lá para dentro você tem muito mais problema e isso está infiltrado no intestino. Então você tirou a pontinha, lá no intestino está comprometido até a muscular dele e às vezes se você não fizer uma ressecção intestinal, em determinados casos você não vai resolver o problema. A paciente vai voltar para você daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses ou 1 ano e vai se queixar de dor novamente porque você não realmente retirou às vezes todas as lesões dessa paciente. E a ressonância magnética, ela pode ajudar a gente? Pode.
O problema da ressonância todo mundo sabe, ela é menos acessível. Tem cidades que não têm ressonância magnética, outras cidades têm. Mesmo nas cidades que têm, por exemplo, lá em Goiânia, a gente tem bastante máquinas de ressonância magnética, mas assim, os colegas que fazem a ressonância, se eles não tiverem afeitos a esse diagnóstico, muitas vezes eles não conseguem diagnosticar essas lesões para você. Então, assim, o que eu tenho feito no consultório? Eu tenho um colega, né, radiologista, que está acostumado a fazer esse diagnóstico, e a gente entrou num acordo lá. Eu falei, olha, eu vou mandar para você e você vai olhar direitinho, a gente vai olhar junto e a gente vai fazendo esses tipos de diagnóstico. E você vê que às vezes não é muito difícil. Olha, por exemplo, aqui você vê o útero, ó, e aqui você vê, né, um brocotoma de endometriose, tá? O diagnóstico dá para você ver que aqui está tendo um comprometimento extenso aqui da parte posterior do útero com aderência até as alças intestinais. Então, muitas vezes esse diagnóstico pode ser feito sim. E a acurácia é maior do que a ultrassonografia transvaginal no diagnóstico de endometrioma. Talvez você já tenha pego, às vezes você pede ultrassom, vem lá, corpo lúteo ou endometrioma. Você não sabe o que é muito bem. Na realidade, se você pedir uma ressonância, ele consegue definir para você, não, isso é um endometrioma e não é um corpo lúteo. Agora, esses protocolos, é o que eu falei para vocês, o colega que tem que estar meio vinculado a você, ele tem que saber esses protocolos, que muitas vezes ele coloca um gel vaginal, ele aperfeiçoa, ele sensibiliza o método com determinadas atitudes, inclusive aquele preparo retal. E muitas vezes, por exemplo, a gente tem feito lá, eu mando para o mesmo colega, ele fala assim, Eduardo, pede só a ressonância magnética. Aí eu peço a ressonância magnética, ele já vai lá com ultrassom, o preparo retal, e ele já dá uma olhada também com ultrassom. Ele faz um mix da ressonância magnética com o preparo, com o ultrassom. Ele mesmo, naquele mesmo momento ali. E aqui é exatamente o que estava falando lá no congresso, tá? Os protocolos, tem que ter protocolos padrão. Se você for para ressonância magnética, como você vai para qualquer tipo de ressonância magnética, muitas vezes, a grande maioria das vezes, você não vai fazer diagnóstico. Existem protocolos padrão para diagnóstico da endometriose através da ressonância magnética. A endometriose principalmente profunda. E é interessante a gente fazer esses diagnósticos por aquilo que eu falei para vocês. Muitas vezes, se você deixar essa endometriose prosseguir, às vezes ela pode fazer uma obstrução, né, ureteral, e muitas vezes a paciente perdeu um rim, né, por causa de uma endometriose. A endometriose que fez uma obstrução ureteral. Então, esse diagnóstico da endometriose profunda é extremamente importante. Esse exame aqui, chamado ecocolonoscopia, a gente nem tem, a gente não vai ter aqui, lá em Goiânia também é difícil de ter. Às vezes você tem para pacientes com câncer retal. Mas foi desenvolvido lá, foi até na época que eu estava em São Paulo, a gente participou muito até do desenvolvimento do diagnóstico da endometriose através da ecocolonoscopia. Que é o quê? Na realidade, você faz uma colonoscopia e você faz um ultrassom transretal. E aí, com isso, você consegue visualizar essas lesões. Aqui, ó, né? Você teria o transdutor e você visualizaria essas lesões que podem estar acometendo as camadas do intestino. E com isso você conseguiria fazer um tratamento mais correto, né? Lembrando a serosa muscular. Então, se você tiver um comprometimento só da serosa, muitas vezes você pode fazer só um shaving, você tira a lesão que está aqui de fora. Mas se estiver comprometendo a muscular, e dependendo da porcentagem de comprometimento dessa muscular, você tem que fazer uma ressecção intestinal em alguns casos. Aqui é o mesmo método, a classificação é essa ecológica, que foi desenvolvida lá na faculdade em 2002, né? E você vê aqui o estadiamento do comprometimento, que eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é um exame disponível aqui para nós. E isso aqui também permitia na época, né, ainda permite lá, você fazer biópsia. Você fazia biópsia ali transretal e você via que aquela lesão era por endometriose, num procedimento menos invasivo. Porque o problema é aquilo que eu mostrei para vocês. Se você deixa essa endometriose evoluir, muitas vezes ela provoca uma obstrução ureteral, ela provoca uma obstrução intestinal, né? E essa obstrução intestinal muitas vezes pode dar um quadro de abdômen agudo obstrutivo extremamente
grave, né? Porque isso aqui é tudo um processo inflamatório que está envolvido isso aqui. Então, nenhum cirurgião, né, talvez tenha alguns cirurgiões aqui, não gostaria de pegar um caso desse no pronto-socorro, um processo inflamatório extenso que está causando uma obstrução intestinal, né? O enema opaco, ele já foi tentado utilizar, mas ele tem baixa sensibilidade e sensibilidade para o diagnóstico da endometriose intestinal, a não ser nesses casos aqui que ele pode ajudar, mostrando o grau de obstrução intestinal, né? Esse aqui qualquer um faria, né? Colonoscopia, qualquer coisa, fazia o diagnóstico desse caso aqui. E a laparoscopia? A laparoscopia ainda continua sendo o padrão ouro, ela que vai definir. Por quê? Porque ela pega aquela endometriose superficial, né? Aquela endometriose peritoneal, né? Aqui, por exemplo, uma lesãozinha de endometriose, que você muitas vezes diagnostica só através da laparoscopia. Essa lesão aqui, ó, ela não é diagnosticada através desses métodos que a gente comentou até agora. Então, geralmente a laparoscopia é o padrão ouro mesmo, a não ser aquelas lesões do septo reto vaginal, que muitas vezes você olha no fundo de saco de Douglas aqui e você não vai ver nada, porque ela está lá embaixo. O iceberg, na realidade, ele não tem o iceberg, ele só está o berg lá. A parte lá de baixo, ela está escondida lá embaixo, mas são poucos os casos, por isso que ela ainda continua sendo o padrão ouro para o diagnóstico, e muitas vezes ela permite o tratamento inicial dessas lesões aqui, a laparoscopia. E o tratamento? O tratamento também você vai dividir nos dois sintomas principais da paciente. Ou você vai tratar dor, ou você vai tratar infertilidade. Então, eu vou começar aqui com o tratamento da dor, porque ele é totalmente diferente do tratamento da infertilidade. Quando a paciente chega com os dois quadros, é bom você definir com ela, falar o que você quer resolver primeiro. Você quer tratar a sua dor, ou você quer tratar a sua infertilidade? Porque até a gente que lida com isso aqui, quando ela fala assim, não, doutor, eu quero tratar tudo, até você fica meio perdido assim, não. Quer tratar a dor ou você quer tratar a infertilidade? Porque são caminhos muitas vezes bem diferentes. Por exemplo, o tratamento medicamentoso na infertilidade não cabe, não tem nada a ver. Tratamento medicamentoso para a endometriose não existe. Endometriose, infertilidade. Agora, tratamento da dor da endometriose, sim. Por quê? Porque você vai produzir uma pseudogravidez, uma pseudomenopausa ou a ovulação. Isso aqui não tem nada a ver com infertilidade, ela quer engravidar. Se você fizer isso, você está indo totalmente contra o que a paciente quer. E o que você poderia fazer? Aquelas pacientes que você tem suspeita de endometriose, mas você não tem certeza, você poderia utilizar o anticoncepcional oral, né, o uso de pílula anticoncepcional. E os anti-inflamatórios também podem proporcionar melhora da dor durante a menstruação ou mesmo aquela dor pélvica crônica. Os análogos do GNRH, eles fazem tanto a regressão daqueles implantes quanto a regressão da dor também. Geralmente análogo, ele é até padronizado, né, nas medicações distribuídas pelo Estado, mas normalmente você tem que ter um diagnóstico laparoscópico para você fazer. O anticoncepcional e o anti-inflamatório não, mas esse aqui sim. Esse ou você tem que ter algum tipo de diagnóstico de certeza da endometriose para você utilizar o análogo de GNRH. E os progestagênios? Os progestagênios, eles já são meio intermediários nessa história aí. Você tendo o diagnóstico de certeza, melhor ainda. Mas muitas vezes você não precisa desse diagnóstico de certeza para usar os progestagênios. Eles tanto inibem o crescimento do tecido endometriótico, tá? Quanto também reduz lesões com eficácia semelhante ao análogo do GNRH, né? Antigamente, aquele clássico acetato de medroxiprogesterona, o Depo-Provera, que a gente utilizava, né? Intramuscular de 90 em 90 dias. É o que tem disponível no SUS e muitas vezes a gente precisa lançar a mão deles por causa disso aí, né? Benefício dele, ele vai levar uma amenorreia, só que ele promove redução da densidade mineral óssea, além de todos os efeitos adversos do Depo-Provera que a gente conhece. O Dienogest já é uma medicação relativamente lançada recentemente no mercado, é o Alurene, foi lançado pela Bayer, né? Ele é via oral, você toma 2 miligramas por dia, via oral, o comprimido dele, tá? Ele reduz as lesões com a eficácia igual a dos análogos do GNRH, né? E o perfil de efeitos colaterais é bem mais favorável. Então, muitas vezes você tem o diagnóstico de certeza, ótimo, você usa ele. Às vezes você não tem muito diagnóstico de certeza, aí você pode usar ele também, né? Porque o perfil de efeitos colaterais dele é bem mais favorável. E outra coisa que ajuda muito a gente, e a grande vantagem dele, é o Mirena.
O Mirena, a grande vantagem é o seguinte, porque muitas vezes você dá essas medicações para o paciente, ela volta daqui 2 anos, doutor,